Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nessa videoaula eu vou trabalhar um pouquinho com vocês o processo de abertura de capital de uma empresa, que também recebe o nome de underwriting. Eu vou explicar para vocês basicamente esse processo que está aqui no canto, esse quadrinho aqui no canto. Vamos pegar uma tela em branco aqui e aí eu vou fazer o esquema todo aqui para vocês. Vamos imaginar que uma empresa, eu vou utilizar a Avan como exemplo. Por que eu vou utilizar a Avan como exemplo? Porque ela é uma empresa que ainda tem o capital fechado e que ela está pretendendo abrir o capital na bolsa. Ela já, inclusive, estava com conversas com vários bancos aí que ela está querendo abrir o capital dela na bolsa. Perfeito, então nós temos a Avan aqui. O primeiro passo que a Avan tem que fazer é procurar uma instituição financeira. Pode ser um banco, pode ser uma corretora, tanto faz. Geralmente é um banco aqui. Então vamos supor que a Avan foi lá e procurou uma instituição financeira. Vamos colocar aqui o Santander. Foi lá e procurou o Santander para fazer o processo de abertura de capital. O primeiro passo, a Avan ela vai pegar e vai falar para esse banco: olha, banco, eu tenho aqui 2 bilhões de reais em ações que eu estou querendo captar no mercado primário. Então, quando eu fizer essa oferta pública inicial, eu quero captar 2 bilhões de reais em dinheiro. Né? 2 bilhões de reais. Beleza. Perfeito. Aí o Santander vai lá e fala: olha, tudo bem, Avan. Vamos fazer então um processo. Vamos fazer esse processo aqui. O primeiro passo, eu vou fazer a abertura sua, obviamente, eu vou fazer a oferta pública inicial, e aí eu vou negociar suas ações no mercado primário. Porém, antes de chegar aqui no mercado primário, antes de eu chegar nessa etapa, eu tenho que fazer um processo de consulta prévia. Como assim um processo de consulta prévia? Aqui no meio dessa setinha, eu posso dizer que nós temos o processo de book building. Por que book building? Esse processo aqui, ele chama construindo o livro, né, basicamente. Construindo o livro é o processo de formação de preço da ação. Então, o que a instituição financeira ela começa a fazer? Ela começa a ligar para os clientes. Ela fala assim: olha, William, nós temos aqui uma empresa, a empresa é a Avan, você provavelmente deve conhecer ela. Nós estamos querendo fazer a oferta pública inicial aqui, é o IPO. Você quer participar desse IPO? Você tem interesse em comprar as ações da Avan? Se você tem interesse, me fala qual preço você quer pagar. Aí eu vou lá e falo: olha, beleza, eu tenho interesse sim, tá? Eu quero comprar 1.000 ações da Avan. Eu quero 1.000 quantidades e eu vou pagar o preço. Eu quero pagar o preço de, digamos, R$ 25 por ação. Eu vou lá e dou o preço de R$ 25. Ok. E aí a instituição financeira ela começa a fazer isso com todas as pessoas. Ela começa a ligar para todos os possíveis investidores. Não só ligar, ela vai mandar e-mail também, através dos assessores, dos gerentes. Tudo isso daí vai ser utilizado para tentar captar esse recurso para a Van. Então, o book building, a gente pode dizer que ele é um mecanismo de consulta prévia ao mercado. Então, isso aí você pode anotar. Ele é um mecanismo de consulta prévia ao mercado. É o processo, e aí você também pode anotar esse, é o processo de formação dos preços. Porque daí, por exemplo, eu falei que eu queria pagar 25. Aí outra pessoa aqui vai falar que quer pagar 17. Aí uma outra pessoa aqui vai falar que quer pagar 29. E assim por diante. Depois vai ser feita uma média, né, basicamente. E aí vai chegar num determinado preço. Vamos supor que chegamos aqui no preço de R$ 30 por ação. Claro que essa média, do jeito que eu coloquei aqui, nunca ia dar 30, mas eu quero pressupor que seja 30, tá? Então a média aqui é 30. Teve outras ofertas lá. Beleza. Aí, o banco ele vai falar para a Van, é o seguinte, já fiz o processo de formação de preço, já fiz o book building aqui, consultei o mercado e o mercado falou que quer pagar R$ 30 aqui por ação pela sua empresa. Perfeito? Ah, Van, tudo bem. Perfeito. Então vamos lá. Fiz a oferta pública inicial, as pessoas que falaram que queria comprar as ações aqui, elas vão pagar o preço de R$ 30 e, consequentemente, o que vai acontecer? Esse dinheiro ele vai lá para a Van. Por quê? Olha o nome, mercado primário. É a primeira vez que as ações foram negociadas. Eu comprei a ação diretamente da empresa.
Então, o dinheiro, consequentemente, vai direto para a empresa. Só que depois que eu fiz isso, depois que eu comprei a ação no mercado primário, quando eu quiser vender, eu não vou vender minha ação no mercado primário, obviamente. Eu não vou vender para a empresa de novo. Aí entra o tal do mercado secundário. Esse mercado secundário aqui, ele é o mercado de bolsa de valores. Então, depois que eu comprei minha ação e eu quiser desfazer dela, eu vou ter que vender na Bolsa de Valores. Eu vou ter que vender lá na B3. O mercado secundário, ele não entra recurso para a Van, ó. Ele não vai entrar recurso para a Van. Porque é uma troca entre investidores. É um comprando de um vendendo para outro. Então, não faz sentido. Não entra dinheiro no mercado secundário de bolsa para a empresa. Perfeito? Isso daí é importante. Então, vocês anotem isso daí. Ok. Só que aí a gente não acabou ainda. Eu vou colocar até de uma outra cor aqui. Vamos supor que a Van está querendo aqui ofertar 2 bilhões de ações. Então vamos colocar oferta. A oferta que a Van quer. 2 bilhões de ações. 2 bi. E aí, por um belo acaso, nós tivemos uma demanda muito maior do que a oferta. Então a galera queria comprar 3 bilhões de ações. Se tivesse 3 bilhões, a galera ia comprar. Só que a Van só estava oferecendo 2. Aí a Van pega e fala, putz, que vacilo, deveria ter ofertado mais ações, teria captado mais recursos. Não imaginava que isso ia acontecer, não imaginava que as coisas iam dar tão certo assim. E agora, o que eu faço? Aí o banco vai lá e fala para a Van, olha, Van, existe a possibilidade de você distribuir um lote suplementar. Você pode fazer uma distribuição de um lote suplementar. Aí a Van fala, nossa, me fala mais então, como assim a distribuição de um lote suplementar? Você pode, Van, pegar até 15% da sua oferta inicial e ofertar em novas ações, já que a demanda superou a oferta. Aí a Van fala, nossa, que bacana. Então quer dizer que eu vou poder pegar no máximo 15% aqui em cima de 2 bilhões e ofertar de ações para a galera? Aí o banco vai falar exatamente isso. Então, quantos que a Van vai poder disponibilizar aqui de lote suplementar? 15% de 2 bilhões vai dar um lote suplementar aqui de 300 milhões de reais. Então a Van vai lá, faz esse lote suplementar bonitinho, 300 milhões de reais, vende lá para essa galera que estava querendo mais ações e ela captou mais 300 milhões. Perfeito. Tá? O lote suplementar ele é limitado a esses 15%. Só que aí a gente pode até colocar assim agora, né? Deixa eu dar uma diminuída aqui, porque daí eu vou precisar utilizar mais espaço aqui para continuar a explicação. Beleza. Diminuí e coloquei aqui no cantinho, tá? Porque todo esse processo a gente já passou. O que eu posso colocar aqui? Eu posso dizer que nós tivemos aqui uma oferta de 2 bilhões, só que agora eu vou somar 2 bilhões mais 300 milhões, né? Então, na verdade, a Van fez uma oferta no total de 2,3 bi. Perfeito. Só que a demanda ela continua ainda acima da oferta. Ela continua superando a oferta. Quando isso acontece, existe uma outra coisa que aí vai surgir, que ela é chamada de rateio. O que vem a ser esse rateio? As pessoas que aqui em cima, ó, que era no meu caso eu, né, que eu tinha dado como exemplo, que eu estava querendo comprar 1.000 ações ao preço de 25, eu não vou mais conseguir comprar 1.000 ações. Tá, eu vou conseguir comprar, digamos, 800 ações só no total. Porque ainda tem uma demanda maior do que a oferta aqui em 700 milhões de ações. Tá, 3 bilhões, ainda está faltando 700 para chegar aqui no que a oferta tem de fato. Aí ocorre esse rateio. As pessoas que tinham mandado ordem, uma que falou que queria 500 ações, outra que falou que queria 400 e por aí vai, todas elas vão ter um corte. Isso que significa o rateio, ele é um corte na quantidade que elas estavam falando que elas queriam. Então esse daqui, por exemplo, vai para esse que queria 500 vai para 400, esse que queria 400 vai para 300 e por aí vai. Então é assim que funciona essa questão do rateio. Então você pode ter a distribuição lote suplementar e você pode ter o rateio também que pode ocorrer nesse mercado. Perfeito? Então eu expliquei para vocês basicamente como é que vem a funcionar essa questão do processo de underwriting. Só que aí, voltando aqui para o slide anterior, a gente tem mais coisas ainda para trabalhar, né? Ó, eu falei aqui da distribuição do lote suplementar, perfeito. Falei do rateio, beleza, bonitinho.
E eu ainda não falei da OPA, né? A OPA, ela é diferente do IPO. O IPO está abrindo seu capital, é a oferta pública inicial. A OPA é a oferta pública de aquisição. É o contrário, ó. É quando a empresa ela quer sair do mercado, ela quer fechar o capital dela. Ela tem capital aberto, só que aí por N motivos, não sei, não me adequei a ter que seguir normas da CVM, é muita burocracia, muita coisa, vou fechar meu capital. Aí tem que acontecer uma oferta pública de aquisição. Então a empresa faz uma oferta para os acionistas, que são de fato dono daquela empresa, e aí eles vão vender e ela vai poder sair desse mercado e ela vai lá e fecha o seu capital. Tá? É a famosa recompra de ações. A gente vê muito acontecendo no mercado, uma recompra ali, uma recompra pequenininha, mas quando é uma recompra para fechar o capital, vai ser uma recompra grande. Beleza? Então, todo esse processo que eu desenhei para vocês está aqui, ó. Tá tudo aqui, bonitinho. E aqui tem a definição do processo de underwriting. Ok, aí nós temos aqui o book building, que eu já expliquei para vocês, esse processo de formação de preços, consulta prévia ao mercado. Nós temos também uma outra maneira de você tentar criar o processo de preços, que é através do leilão. Qual que é a grande vantagem do leilão? O nome já diz. Leilão é aquilo que a gente vê em internet, basicamente. A pessoa fala, dou R$1.000, dou 3.000, pago tantos, pago tanto. É basicamente isso. Só que o grande problema do leilão é o seguinte, às vezes ele puxa o preço demais para cima, porque pode ter pessoas, pode ter investidores aventureiros no leilão. Então começam a passar cotações que estão acima do valor que de fato vale aquela companhia. Começa a puxar o preço para cima e aí logo depois eles vão lá e vendem as posições, aí faz o preço despencar da ação. Tá? Então existe também essa possibilidade. E tem a possibilidade aqui do preço fixo, que tem o risco de medir com pouca precisão o pulso do mercado e atribuir preços abaixo do que de fato vale o papel. Tá? O melhor, na minha opinião, que se eu fosse uma empresa, fosse abrir capital, eu usaria o book building, sem dúvida. Que eu estou consultando as pessoas, vou fazer uma média de acordo com o que a galera está querendo pagar. Beleza? Preço fixo, você vai lá e fixa o preço, aí você fixa por um preço muito baixo. Você capta menos recursos do que você queria. Não vale a pena. Ou então você bota preço muito alto e não consegue captar recursos. Então é bem complicado isso daí. E aí, né, para a gente ainda continuando aqui em underwriting, lembra que a Havan, na hora que ela foi procurar o banco, eu não falei nada de garantia, mas existem as garantias. O banco ele vai oferecer 3 tipos de garantia basicamente para a Havan. Vai ter essa garantia, que é a garantia firme, vai ter a garantia de melhores esforços, está até aqui do lado, nem vou escrever aqui. E tem a garantia residual ou stand-by. O banco ele vai oferecer. No meu exemplo, a Havan estava querendo captar 2 bilhões de reais em ações. Aí vamos supor que a Havan ela foi lá e escolheu a garantia firme. A garantia firme ela diz o seguinte para a Havan. Havan, o banco diz o seguinte para a Havan. Havan, eu, banco, vou garantir de maneira firme que caso você não consiga vender seus 2 bilhões de reais em ações, eu vou comprar as ações que não conseguir vender. Eu te garanto, ou seja, eu assumo todo o risco dessa operação. Se, por exemplo, eu for lá e conseguir vender aqui somente 1 bilhão e 300, vai ficar faltando 700 milhões. Esses 700 milhões que ficou faltando, eu, banco, compro. Sem problema nenhum, eu compro. Estou assumindo esse risco. Então, o que é importante da garantia firme? O risco de não conseguir colocar as ações no mercado é todo do banco. O banco assume esse risco. Claro que quando ele assume esse risco, ou quando a Havan compra essa garantia firme, a Havan vai pagar mais para o banco. É como se fosse assim, Você quer uma garantia melhor? Isso aí funciona para a vida como um todo. Você quer um seguro bom que assegura tudo na sua casa, que assegura tudo no seu carro? Você paga mais por ele. Aqui é a mesma coisa. Você quer uma garantia firme que garante que eu vou vender tudo e se eu não vender eu mesmo compro? Então eu vou pagar mais por ele. É o seguro, é a garantia mais cara que tem em termos percentuais aqui é essa daqui. A Havan paga mais por ela. A de melhores esforços já é o contrário. O nome já diz, melhores esforços. O banco fala, olha, Havan, vou fazer o melhor que eu posso para vender seus 2 bilhões. Mas se eu não conseguir, sinto muito, eu vou devolver o que eu não consegui para você. Então, se eu vendi só 1,3, dessa vez os 700 milhões eu não vou comprar. Vou devolver para você.
Então, o risco nessa garantia é todo da empresa, ó, que está abrindo capital, é todo da Avan. E aí, isso é importante, a gente saber de quem que é o risco em cada uma dessas garantias, tá? Isso é importante para a prova. E aí, o risco, a garantia residual ou stand-by, ela é um risco compartilhado. Então, tentei vender tudo, não consegui. Beleza, Avan, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar aqui parado as ações durante mais 30, 60 dias, que seja, e eu tento vender elas posteriormente no mercado, tá? Vou tentar vender depois. Se eu não conseguir vender, a gente vai compartilhar esse risco. Eu fico com metade, você fica com metade, beleza? Então, é um risco compartilhado. A garantia mais cara aqui é a garantia firme, tá? Depois vem a garantia residual, que ela é como se fosse assim, então, de preço. A mais cara é a garantia firme, depois vem residual e a mais barata de todas é a melhores esforços, porque essa o risco é todo da empresa. Perfeito? Ela assume o risco, ela paga menos. E aí, falando agora um pouquinho aqui dos participantes do underwriting, nós temos basicamente 6 bancos, tem o banco coordenador, o escriturador, liquidante, mandatário, custodiante e depositário. Não necessariamente, quando estiver ocorrendo um processo de abertura de capital, vai ser obrigado a ter 6 instituições financeiras diferentes. Não. Uma mesma instituição, ela pode exercer mais funções. Ela pode ser escrituradora, pode ser liquidante, tanto faz. Só que isso para a prova, a gente nem precisa se preocupar. A prova ela não vai ficar cobrando esse tipo de coisa. O que ela vai cobrar é o seguinte, ela pode te perguntar assim, William, dentro lá dos participantes do underwriting, o banco coordenador ele é responsável por fazer o quê? Aí você vai ter que dizer, olha, ele é responsável por isso, isso, aquilo. Entendeu? Então, isso que eu quero que vocês se atentem nessa questão de participantes aqui do processo de abertura de capital. Primeiro e mais importante é o banco coordenador, que é chamado de banco líder. Vai ser um banco que é contratado pela própria companhia que está fazendo a abertura de capital. E o objetivo principal dele é realizar projeções financeiras dessa empresa que está emitindo capital, fazer a formação do preço da ação e a divulgação junto ao público, ok? É o principal desses estudos que eu vou falar aqui para vocês. O escriturador ele vai fazer a guarda dos livros de registro. Banco liquidante, né? O nome já diz, liquida o quê? Faz liquidação financeira das operações. Banco mandatário, ele vai fazer a confirmação dos pagamentos, a confirmação financeira de todos os pagamentos e movimentações realizados pelo emissor. Custodiante, o nome também já diz, custódia, então faz a guarda e manutenção das informações dos ativos. Banco depositário é a instituição ou entidade que presta os serviços de registros de debêntures escriturais, a custódia também de valores imobiliários e agente emissor de certificados. Ok? O que eu quero que vocês de fato se atentem, pessoal, vocês viram que eu passei bem por cima, né? Claro que você pode dar uma lida com mais calma na função de cada um, mas eu quero que vocês se atentem somente às partes que estão destacadas em negrito, porque é o que costuma aparecer mais, né? Nunca tive assim muita gente comentando que caiu isso em prova. Eu sempre pergunto para os alunos o que está caindo. Mas está no edital, tem que ser passado, então a gente pelo menos tem que saber essa parte que está em negrito aí, as principais funções de cada um desses bancos, ok? Agência de rating é aquelas empresas que são contratadas, isso eu já falei também na parte de risco de crédito, que elas dão uma opinião de crédito, né? Não é um selo de qualidade, mas elas vão dizer a nota de rating a nota de crédito daquela instituição que está fazendo a abertura de capital ali. Se ela tem mais risco de crédito, se ela tem menos risco, né, de ficar inadimplente, por aí vai. E por fim, o último participante aqui do underwriting é o market maker, que significa formador de mercado, que ele é uma instituição financeira que é contratada para dar uma liquidez mínima. Ela mantém ofertas de compra e de venda de um ativo durante um determinado período de tempo para dar liquidez a esse ativo. Recentemente teve a abertura de capital da Intelbras aí na Bolsa de Valores, e se eu não me engano ela contratou o Itaú como market maker. Então o Itaú ele vai durante um período de tempo, alguns meses ali, manter ordens de compra e venda desse ativo aí da Intelbras para dar liquidez para esse ativo, ok? Então, basicamente, ajuda a evitar esses movimentos artificiais no preço de uma ação. Perfeito, pessoal? Então, assim, participantes do underwriting podem ser todos esses daqui. E aí, para a gente finalizar essa parte de abertura de capital, o documento que precisa ter nessa abertura. Então, o prospecto de oferta pública, esse folhetinho que precisa ter. O que esse folheto vai ter basicamente?
riscos do mercado, riscos do negócio, né? Situação do mercado que a empresa atua, perspectivas e planos da companhia, quadro administrativo da empresa. Esses são os principais dados que vão fazer parte aqui desse prospecto. E aí, detalhe, né? Vai ser obrigado a entregar esse exemplar do prospecto com no mínimo 5 dias úteis antes do prazo inicial para você fazer a sua reserva das suas ações. Lembra que eu falei para vocês que existe um período de reserva, né? A gente basicamente vai receber um chamado lá da corretora, um chamado ali do banco para dizer, olha, William, uma empresa está abrindo capital aqui e tal, o período de reserva vai de tal dia até tal dia, ok? Eu já vou deixar o exemplar disponível aí para você do prospecto, para que você possa ver os riscos do negócio, você ver a situação do mercado dessa empresa e você tomar a sua decisão se você vai de fato reservar essas ações. Então, basicamente é isso. Todo e qualquer texto publicitário dessa oferta, por qualquer forma ou meio veiculados, depende da prévia autorização da CVM e o material deverá deixar em destaque a seguinte advertência: leia o prospecto antes de aceitar a oferta pública. Perfeito? E aí, pessoal, voltando aqui um pouquinho na aula, né? Eu fiz uma pequena alteração no material aí, só para a gente ter uma ideia de como que pode aparecer também. Eu falei para vocês dessa distribuição de lote suplementar, ela já está 100% explicada, nem vou falar de novo. A única coisa que eu coloquei extra aqui, ó, foi essa tal do Greenshoe, ok? Porque essa distribuição de lote suplementar pode receber esse nome em inglês. Então, às vezes, pode ser que apareça aí na prova falando Greenshoe, e aí você acaba não sabendo o que é. Então, para não se confundir, é justamente essa distribuição de lote suplementar. E quando ocorrer uma distribuição de quantidade adicional, ela recebe esse nome, hot e shoe, tá? Tudo bem, não tem problema nenhum. Pode ter o lote suplementar e pode ter uma quantidade adicional. E aí isso daqui vai ser basicamente o quê? É um direito dado ao ofertante das ações de aumentar o montante da oferta em até 20% da quantidade requerida à CVM, sem necessidade de um novo pedido ou modificação dos termos da oferta. Então essas ações aqui, ó, são vendidas geralmente a um preço acima do valor do IPO devido à alta demanda, perfeito? Pode ocorrer então essa quantidade adicional e pode ocorrer esse lote suplementar. Perfeito, pessoal? Então nessa aula a gente fica por aqui. Agora eu passei tudo para vocês aí de underwriting. Eu aguardo vocês lá na próxima aula. Boa continuidade de estudos a todos. Tchau, tchau!